Meus queridos, boa tarde, boa noite a todos vocês. Boa tarde. Hoje, graças a Deus, felizmente a gente vai acabar finalmente a Era Vargas, pelo menos esse primeiro grande governo do Vargas. Expliquei para vocês que a figura do Vargas é uma figura emblemática na história do Brasil. Havia um Brasil antes do Vargas e um Brasil depois do Vargas. Eu posso dizer para vocês que o Brasil que nós conhecemos hoje, esse Brasil que nós se inspiramos, esse Brasil repleto de contradições, ele só pode ser entendido se você também colocar na sua lente a figura gigantesca de Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Um político gaúcho. Ao contrário do que muita gente acredita, Vargas ele não foi um pobre gaúcho que chegou à presidência, não. Vargas era um homem rico, era um fazendeiro, era um coronel, só que um coronel do Rio Grande do Sul. Mas sabemos que quando ele chegou ao poder em 1930, os historiadores vão dizer que ali houve uma revolução. Foi o final da Primeira República do Brasil. Foi o final da República do Café com Leite. Foi o final daquele modelo de república totalmente amparado nas forças políticas de São Paulo e de Minas Gerais. Sabemos que a primeira fase do governo Vargas é aquela que os historiadores vão chamar de governo provisório. Quais foram os grandes acontecimentos do governo provisório? Getúlio Vargas chega ao poder, ele tenta desmontar a máquina paulista, ele tenta minar o poder dos coronéis paulistas. Então, para isso, vocês sabem, cancela a Constituição, coloca interventores nos estados, e é claro que São Paulo vai reagir a isso. É a famosa Revolução Constitucionalista, onde São Paulo lutou para que Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição. Sabemos o que aconteceu. Getúlio Vargas foi para a guerra, venceu os paulistas, mas logo em seguida uma Constituição é feita. A partir desse momento nós não teremos um governo provisório, nós teremos um governo constitucional. Por que governo constitucional? Porque ali já existe uma Constituição brasileira. Eu expliquei na minha última aula para vocês que essa Constituição feita por Vargas, se você considerar o contexto, foi uma Constituição bastante avançada. Trouxe o voto secreto. Então eu percebo que com voto secreto, pelo menos teoricamente, é uma resposta ao fim do voto de cabresto, não é isso? Tivemos o voto feminino, as mulheres passam a votar. Temos a CLT, que são um conjunto de leis aí para beneficiar a classe trabalhadora. Então, num contexto geral, foi uma Constituição bastante positiva. Tudo bem? Entretanto, eu fiz uma reflexão. Quando Getúlio Vargas ele monta essa Constituição com esses avanços, e não dá para negar, foram avanços, o discurso dele foi o seguinte: olha, eu estou dando isto para o povo, eu estou como um político bom, dando esses benefícios para a população. Esse discurso era totalmente verdadeiro, senhores? Por que não? Por que não? Esses direitos não passaram a existir? Tá chovendo? Esses direitos eles passaram a existir, mas ao contrário do que Vargas disse, eles não eram uma dádiva de Getúlio Vargas, mas sim fruto da luta. Então, portanto, foi uma conquista e não uma dádiva. Deu para entender o que eu estou falando? Uma coisa tem um direito aqui, eu falar assim: olha, estou dando esse direito para você, veja como eu sou bom, certo? Outra coisa é você lutar tanto por esse direito que eu, colocado na parede, eu sou obrigado a trazer esse direito. Então percebam, não é um direito dado, é um direito que conquistado. Isso tem que ficar muito claro quando eu for explicar para vocês populismo. Quando Vargas tenta criar uma imagem dele para que o povo ame. Deu para entender? Então ele era um mestre nessa política. Olha, eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Deu para entender? Expliquei para vocês, meus parceiros, que além dessa Constituição, o Vargas vai implementar uma política econômica. Qual que era o objetivo dessa política econômica? Modernizar e industrializar o Brasil. Só que essa política econômica chamada de nacionalismo econômico, ela tinha um viés. Qual que era o viés? Não era a burguesia que ia industrializar o Brasil, era o próprio Estado que ia financiar a industrialização, criando empresas estatais, mudando a legislação. Em que aspecto? Os recursos naturais do Brasil agora pertencem ao Estado
já não pertencem a pessoas particulares. Quem quiser explorar madeira, explorar água, explorar petróleo, tem que comprar do governo. Deu para entender? Então percebam, é um modelo de desenvolvimento, mas um modelo de desenvolvimento pautado no quê? Na força do Estado para desenvolver o Brasil. Tudo bem, gente? Devo dizer para vocês que hoje em dia esse modelo ele é muito criticado, né? Percebam, por exemplo, não sei se eu vou conseguir explicar esse ano, quando o JK ele chegou ao poder, ele também queria modernizar o Brasil, só que ele não foi pelo nacionalismo econômico. Qual foi a política do JK? Em vez de você desenvolver através do Estado, vamos trazer multinacionais. Então, percebam, o desenvolvimento do Vargas era de dentro para fora. O do JK era de fora para dentro. E aí existe todo um debate. E os dois lados desse debate, eu devo dizer para vocês, têm argumentos interessantes. Os dois lados do debate. Deu para entender isso? Meus amigos, agora vamos discutir essa parte que eu gosto de falar. Política no Brasil. Como era a política na época do Getúlio Vargas? Para nós entendermos a política do Brasil, não basta apenas olharmos para o Brasil. Temos que olhar o que está acontecendo no mundo, na conjuntura internacional, na década de 30. Meus amigos, década de 30, o que está acontecendo, sobretudo no continente europeu? A Europa tinha saído da Primeira Guerra Mundial em 1918, certo? A Europa estava devastada pela Primeira Guerra Mundial. A Europa assistiu nascer uma organização de país totalmente diferente. Não sei se vocês já estudaram isso. Na Europa, no meio da Primeira Guerra Mundial, na Rússia, aconteceu uma revolução. Perdão. Só que não uma revolução burguesa como a Revolução Francesa ou a Revolução Industrial, mas um tipo de revolução totalmente diferente. Uma revolução de caráter socialista. O que é isso? A ideia essencial, que os trabalhadores tomassem o poder e que fizessem uma sociedade justa, feliz e igualitária. É verdade que a Rússia fez uma revolução de caráter socialista, mas todo mundo que estuda história sabe, essa revolução socialista acabou descambando para uma ditadura brutal. E aí nós vamos ter um país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviética. Teremos a União Soviética com uma proposta socialista de sociedade. O que seria essa proposta socialista segundo a União Soviética? Você vai ter uma economia totalmente nas mãos do Estado e de um partido político. Para o bem e para o mal. Existem quem elogie, existem pessoas que criticam. Mas naquele momento da década de 30, qual era o cenário? O mundo capitalista, a Europa capitalista, estava com muito medo que uma revolução socialista acontecesse na Europa inteira. Havia um medo de que o socialismo se espalhasse pelo mundo. E aí, como foi que politicamente a Europa reagiu a isso? Da maneira mais bruta possível. Não foi fortalecendo regimes democráticos. Não foi fortalecendo a participação popular. Como foi que a Europa, sobretudo a Itália e a Alemanha, reagiram à ameaça de uma revolução socialista? Com propostas de regimes autoritários, regimes totalitários. Vão surgir na Itália e na Alemanha duas propostas muito parecidas. Na Itália vai surgir uma proposta chamada fascismo. O que os fascistas acreditam? Os fascistas acreditam numa sociedade com um governo forte. Esquece esse papo de democracia. Esquece esse papo do povo votar. O fascismo ele defende o seguinte: um governo forte, um Estado forte, censura, controle da imprensa e mais do que isso, todas as aspirações sociais, elas têm que estar a serviço do Estado. Você só é importante se você estiver a serviço do Estado. O Estado acima de tudo. Professor, mas peraí, e eu? O Estado na frente. Professor, mas o que eu penso individualmente? Só tem importância o Estado na frente. Os fascistas da Itália, meus amigos, eles tinham um lema. Esse lema ele foi lembrado atualmente.
qual que é o lema fascista? Deus, pátria e família. Para o fascista, esses são os valores fundamentais. Tudo bem até aqui? No Brasil, você tinha simpatizantes do fascismo. Pessoas que acreditavam assim, olha, para o Brasil se desenvolver, nós precisamos de uma proposta fascista. Esse papo de democracia não vai levar o povo a nada. Precisamos de um governo forte que mande e coloque o quê? O Deus, a pátria e a família acima de tudo. Que nome era esse grupo político que surgiu no Brasil inspirado no fascismo? Eram os integralistas. Os integralistas, para vocês terem uma noção, meus amigos, eles eram muito simpatizantes não apenas do fascismo, mas do nazismo também. Então eles tinham toda a indumentária, umas camisas vermelhas, eles faziam um gesto de saudação que lembrava o nazismo, só que em vez de falar Heil Hitler, eles falavam Anauê, que é uma palavra indígena, né? Então tinha toda um cerimonial que lembrava o fascismo. Então era uma força muito grande no Brasil. Só que na mesma Europa, o que você tinha também? Dois grupos fortes, comunistas e anarquistas. Sobretudo os comunistas. Os comunistas, eles eram simpatizantes da União Soviética. Eles também defendiam um governo forte, com uma ditadura feita, segundo eles, por trabalhadores. Era uma proposta que era meio diferente do fascismo. No Brasil, um grupo também surgiu representando esses interesses. Eram os aliancistas. Os aliancistas, eles eram comunistas, alguns anarquistas, defendiam uma revolução socialista, defendiam que o governo tinha que ser derrubado também. Meus amigos, integralistas e aliancistas. Esses dois grupos, eles eram amiguinhos no Brasil? Eles eram arqui-inimigos. Onde um estava, o outro não estava. E se os dois estavam no mesmo lugar, o que acontecia? O pau fechava. Para vocês terem uma noção, ficou na história aqui de São Paulo, brigas no centro de São Paulo. Brigas envolvendo tiros, envolvendo facadas. Um grupo é mais ou menos assim. Vamos pegar atualmente. O pessoal do Bolsonaro faz uma manifestação e o pessoal do Lula faz a manifestação no mesmo lugar. O pau vai fechar. O pau vai quebrar. E era exatamente isso que acontecia naquele período. Deu para entender o que eu estou falando? Professor, no meio desses dois, como é que o Vargas ficou? Vargas, ele era malandro. Ele se aproveitava, ele ficava entre um e o outro. Dava um carguinho para um afago no outro, ele ia se equilibrando entre um grupo e outro. Deu para entender? Até que finalmente, em 1935, os comunistas tentaram uma cartada arriscada. O que os comunistas, esse fato ficou chamado de intentona comunista. Os comunistas tentaram ali pegar alguns estados e fazer uma revolução no Brasil. A ideia deles era que o Brasil ia se levantar, ia tomar o poder e o Brasil viraria um país comunista. Isso aconteceu quando eles declararam esse plano, eles deflagraram. Na verdade, pouquíssimos estados e pouquíssimas pessoas ajudaram. O governo Vargas foi e esmagou todo mundo. E aí um caráter do Vargas se revelou na intentona comunista. Por quê? Ele não apenas prendeu, ele mandou torturar e mandou matar pessoas. Então ali você já percebia que o Vargas não estava para brincadeira. E aí o que ele vai fazer com o Partido Comunista? É ilegal, não pode mais existir. Ele colocou o partido na ilegalidade. Deu para entender? E foi nesse período que o Vargas mais se aproximou dos integralistas. Vou falar para vocês uma coisa. O Vargas, quando você lê, eu li a biografia do Vargas. Tem uma biografia escrita pelo Neto. Não é o Neto jogador, é um escritor. É uma biografia em 3 livros. Tem o livro 1, 2 e o 3. Eu li a biografia do Vargas. O Vargas, ele era um simpatizante do fascismo. Ele acreditava num governo forte, nacionalista, aquele papo todo. Vocês já ouviram o nome de Olga Benário? Vocês sabem quem foi Olga Benário?
A Olga Bernardi foi uma moça que participou da intentona comunista. Ela era soviética, ela veio para o Brasil. Ela se apaixonou por um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que era um antigo tenentista. Os dois ali se converteram ao comunismo e aí eles queriam fazer uma revolução. Na intentona eles tiveram que se esconder. E aí Vargas começou a caçar meio mundo. E a Olga ficou grávida do Luiz Carlos Prestes. E aí ela foi pega pela polícia do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez um contato com Hitler. O Reich alemão mandou um navio com a bandeira nazista até o Brasil. Pegaram a Olga Bernardi grávida, levaram ela embora e ela morreu num campo de concentração. A menina foi tirada e sobreviveu. Tem um filme chamado Olga, maravilhoso, lindo. É um filme que você chora, né? Essa menina foi resgatada a Olga morreu. A menina foi resgatada pela avó depois de uma pressão, uma campanha internacional. Foi feita uma campanha internacional. E essa menina, hoje ela está bem velhinha. Acho que o nome dela é Anitta, não é Anitta, ela é um nome parecido com esse. Ela está bem velhinha hoje em dia, mas essa menina sobreviveu. Deu para entender, senhores? Sim. Alguma dúvida? Então, nesse período, Vargas ele simpatizou muito com os integralistas. Não sei se vocês sabem disso, mas fora da Alemanha nazista, o maior partido nazista do mundo foi no Brasil. Fora da Alemanha, do partido nazista, o maior partido nazista fora da Alemanha foi o partido nazista brasileiro, né? Então teve essa aproximação. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, meus amigos, ia começar o ano de 37. O que estava previsto para o ano de 37? Finalmente eleições. Getúlio Vargas teria que sair do poder, seria feita uma eleição e um novo presidente iria tomar conta do Brasil, correto? Correto, se isso acontecesse. O que aconteceu no ano de setembro de 37? Numa bela noite, Getúlio Vargas ele foi até o rádio. Naquele tempo não tinha televisão, as pessoas paravam para ouvir rádio. Getúlio Vargas ele foi até o rádio e fez uma declaração em rede nacional. Qual que era a bomba que Getúlio Vargas soltou? Segundo ele, a polícia do Brasil encontrou um plano secreto dos comunistas para tomar o poder no Brasil. Segundo ele, a polícia teria desbaratado e descoberto um plano que os comunistas iam tomar conta do Brasil. E aí ele declara: o Brasil está em perigo. A nossa bandeira não é vermelha. Então, para salvar o povo do Brasil do comunismo, eu vou fazer o sacrifício supremo. Qual seria o sacrifício supremo? Estou cancelando as eleições e ficarei no poder para proteger o povo do Brasil. Ele deu um golpe de Estado. Deu para entender? Depois de alguns tempos descobriu-se o quê? Depois de algum tempo, o que se descobriu? Esse plano, na verdade, ele não existia. Isso, na verdade, ele foi uma cortina de fumaça para cancelar as eleições e se perpetuar no poder. A partir desse momento, percebam, primeiro foi o governo provisório, depois foi o governo constitucional. Quando Getúlio Vargas cancela as eleições, qual é o nome que os historiadores dão para essa fase? O Estado Novo. O que é o Estado Novo? A ditadura de Getúlio Vargas. Aqui eu queria muito que vocês entendessem o contexto. Quando Getúlio Vargas ele cancela as eleições, ele vai dizer o seguinte: o Brasil está em perigo e eu preciso defender o Brasil do comunismo, correto? Isso vai justificar as medidas que ele vai tomar. A primeira característica do Estado Novo: a supremacia do poder executivo. Vocês lembram da aula sobre iluminismo? Para que o rei não tivesse poder absoluto, o poder é dividido em três partes: executivo, legislativo e judiciário. Getúlio Vargas ele vai cancelar o judiciário e vai cancelar o legislativo. O poder vai estar todo na mão dele. Getúlio Vargas faz as leis. Getúlio Vargas faz a justiça. Ele pega todo o poder e coloca na mão dele. Qual a justificativa? Para mim poder defender o povo do comunismo, eu preciso de poder. Eu preciso de poder para fazer frente aos comunistas. Deu para entender?
Segunda coisa que ele vai declarar no Brasil: estado de emergência. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é um país quando ele declara estado de emergência? O governo ele pode cancelar greves, cancelar manifestações, prender as pessoas sem mandato nenhum, manter as pessoas presas o tempo que quiser sem julgamento. É como se o governo ele tivesse superpoderes. Assim, sem meias palavras, o Brasil se tornou uma ditadura. No estado de emergência, o governo também pode censurar a imprensa. E aí aconteceu, gente. Estado novo. Jornalista sendo preso e torturado, aconteceu no Brasil. Estudante sendo preso e torturado. A imprensa só podia falar notícias que o Getúlio Vargas concordava. A gente fala muito no Brasil da ditadura de 64, que é a ditadura militar. Mas a primeira grande experiência de ditadura no Brasil foi o Estado Novo. Totalmente inspirada no fascismo italiano. Deu para entender? Repito, qual que era a justificativa que o Vargas usou para ter tanto poder na mão e poder oprimir a sociedade dessa maneira? Estou defendendo a sociedade da ameaça socialista. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Outra coisa que ele cancelou no Brasil durante muito tempo: o federalismo. Alguém nessa sala pode me dizer, por gentileza, o que é federalismo? Aqui está o documento do professor Edivan. Eu tenho aquele RG novo, gente, já tenho. O RG é o RG novo, cara. Né? Vocês podem tirar, o primeiro é gratuito, tá? No Poupa Tempo é gratuito. Aqui no meu documento tem o nome do Brasil. Qual que é o nome correto do Brasil? República Federativa do... Por que federativa? Porque existe no Brasil um princípio chamado federalismo. O que é o federalismo? O Brasil não é um país só? Não. Eu falei errado, desculpa. O Brasil não é um país só? O Brasil não tem um presidente? O Brasil não tem uma constituição que são as leis do Brasil? Só que o Brasil, apesar de ser um país só, ele é formado por peças. Que nome que a gente dá a cada peça que forma o Brasil? Estados. Concordam comigo? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, não é isso? Cada... Rápido, está me atrapalhando. Cada estado, individualmente, ele pode ter certa liberdade. Por exemplo, um estado do Brasil, um estado qualquer, São Paulo, ele pode ter a sua própria força militar? Não temos a polícia militar? São Paulo? Nós temos uma força militar. Um estado sozinho, se ele quiser, ele pode ter as suas próprias leis? Sim. Sim, desde que não sejam leis contrárias a constituir. Por exemplo, vou dar uns exemplos. Existem algumas leis que existem em São Paulo, mas não existem em outros estados. Vocês sabiam disso? Existem algumas leis aqui em São Paulo que não são leis. Por exemplo, a questão do outdoor, é a cidade limpa. Você tem isso aqui em São Paulo, vai no Rio de Janeiro. É outdoor para todo lado, porque lá é diferente, né? Então cada estado pode ter sua própria lei. Cada estado pode pedir dinheiro emprestado em outro país se quiser? Sim. São Paulo poderia abrir um empréstimo com um banco norte-americano? Sim. Os estados podem eleger o seu próprio governador? Pode, não pode? Não temos o Tarcísio, tem o Zema em Minas Gerais. Cada estado tem seu governador, não é isso? Qual é o nome desse princípio que diz que o estado pode ter certa liberdade? Federalismo é isso. Vocês sabiam que nos Estados Unidos o federalismo é ainda mais forte? Vocês sabiam? Nos Estados Unidos, apesar de ser um único país, cada estado tem imensa liberdade. Vocês querem um exemplo? Pena de morte. Em alguns estados norte-americanos, se você cometer um crime, você é morto. Em alguns estados é proibido. Vocês sabiam disso? Quer ver uma outra coisa engraçada? Maconha. Em alguns estados norte-americanos, o uso da maconha ele é liberado. Em outros estados é não. Então lá o princípio do federalismo ele é muito forte.
Cada estado lá tem um presidente, tem uma constituição, mas cada estado tem muita autonomia frente ao governo central. Deu para entender? Sim. Getúlio Vargas acabou com isso. Em cada estado mandou colocar uma pessoa da sua confiança, ele que manda no Brasil todo. E para coroar tudo isso, ele percebeu que aquela constituição boazinha já não tinha mais relevância. Ele mandou fazer uma nova constituição de 37. Qual é o nome que foi dado de maneira maldosa para essa constituição? A polaca. Sabe o que é polaca? Porque quando Hitler, lá na Europa, ele invadiu a Polônia, ele impôs aos poloneses uma constituição. Essa constituição do Hitler na Polônia foi a inspiração para a constituição do Brasil. Por isso o nome polaca. Deu para entender o que eu estou falando? Então foi um momento sombrio. Foi um momento absolutamente sombrio da história do Brasil. Alguma dúvida? Não. Aquele Getúlio Vargas que no começo parecia ser uma pessoa mais democrática, nitidamente ele fez o Brasil virar uma ditadura extremamente rígida. Tudo bem, senhores? Agora, olha que interessante. Quando ele fez isso e cancelou a Constituição, os integralistas ficaram ferrados. Por quê? Eles tinham um candidato a presidente. Eles queriam participar da Constituição. O que eles fizeram? A capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro. Os integralistas cercaram o palácio do governo com armas e tentaram entrar. E aí, o que a história conta? Que Getúlio Vargas resistiu dentro a bala. Ele trocou bala com os caras e tal, e aí daí chegou o exército e salvou ele. E aí o que ele fez? Ele mandou prender, torturar e matar também vários integralistas. Ele esmagou também. Deu para entender o que eu estou falando? Hã? Você acha que está errado? Todo ditador para mim está errado. Agora, esse eu posso falar assim, ele foi inteligente, foi um político hábil, inteligente, ele agiu com inteligência, mas as pessoas não podiam votar, as pessoas não podiam se manifestar, as pessoas não podiam criticar o governo. A chance de você ser morto e torturado era imensa. Então, assim, era inteligente, claro que era. Hitler, gente, foi muito inteligente. Não dá para dizer que o cara chegou ao poder na Alemanha e governou a Alemanha sem inteligência. Mussolini na Itália foi um homem inteligente. Mas só a inteligência não é suficiente, cara. Tudo bem, senhores? Sim. Alguma dúvida? Não. E aí, meus amigos, estamos encaminhando para o final da matéria. Estourou a Segunda Guerra Mundial na Europa. 6 anos de guerra. Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. A primeira foram 4 anos de guerra, de 14 a 18. A Segunda Guerra Mundial ela foi muito maior, pra vocês terem uma noção. A Primeira Guerra Mundial matou 16 a 20 milhões de pessoas. A Segunda matou 60 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, meus amigos, ela vai, infelizmente, brindar o mundo com uma coisa horrenda, que até hoje é parâmetro de força no mundo. A Segunda Guerra Mundial acabou com 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Meus amigos, o que essas bombas atômicas mostraram para o mundo? Até a Primeira Guerra Mundial, quando você falava de fim do mundo, era sempre um discurso religioso. Por quê? Entendia-se que a única força capaz de destruir o planeta Terra, quem era? As pessoas acreditavam nisso. Que o único poder capaz de destruir o planeta Terra, levar a Terra para o final do mundo, o Armagedon, era a força de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse discurso mudou. Por quê? A Segunda Guerra Mundial mostrou o quê? Que a espécie humana já tinha força suficiente para acabar com o mundo. Detalhe, as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, hoje são consideradas bombas fracas. Hoje o mundo tem ogivas nucleares que uma única bomba, uma única ogiva, se ela for deflagrada, ela é capaz de destruir 7 planetas terras de uma vez. E aí, é claro que vocês vão perguntar, professor, mas tem uma coisa errada nisso que você está falando, o que está errado? Professor, se um país ele gasta bilhões e bilhões para fabricar uma bomba dessa, se ele usar, ele estará cometendo o quê? Suicídio, concorda comigo?
Se eu disparo uma bomba que pode destruir 7 planetas e eu estou dentro do planeta, se eu disparar, o que acontece comigo? Então, é a pergunta. Então, por que um país ele gasta bilhões e bilhões e bilhões para fabricar algo assim? Porque uma bomba hoje, guarda isso, ela não é um aparato militar, ela é uma ferramenta política. Eu não faço a bomba para usar, eu faço a bomba pelo seguinte: numa mesa de negociação, eu tenho a bomba, você não tem, eu bato na mesa, você bate, quem é que leva a discussão? Vocês entenderam? Era basicamente o que aquele candidato a presidente, que agora não estou lembrando o nome, ele falava, que ficou muito popular, que ele defendia a bomba atômica brasileira. A gente já teve alguns políticos que acreditavam que o Brasil deveria também ter um plano, de armamento nuclear. Mas aí você vai ter um tipo de paz baseada no quê? Na paz ou no medo? É uma paz baseada no medo. Mais do que isso, meus amigos, mais do que isso. Vou explicar uma coisa para vocês. A Rússia, por exemplo, está bombardeando a Ucrânia há quase 2 anos. Todo mundo fala assim, mano, por que os países do mundo, a OTAN e tal, não se unem, enfrentam a Rússia, colocam a Rússia no lugar dela e acaba a guerra? Porque a Rússia está sentada no segundo maior arsenal atômico do mundo. Quem é que vai lá peitar os caras? Vocês entendem isso? Também teve o caso que o Donald Trump, ele ganhou a presidência, ele pediu para parar um pouco a explosão. E a maioria dos países ficaram com medo dos Estados Unidos entrar, porque se ele entrar, vai acabar acontecendo a Terceira Guerra Mundial. É o que acontece. A partir do momento que um tem, o outro, para se sentir seguro, quer ter também. E aí existe aqueles problemas, vamos acabar com as bombas atômicas, mas quanto você está disposta a destruir do seu arsenal? Aí você vai olhar para mim, mas você, quanto é que você quer destruir do seu? Um com medo do outro. Quem é que quer destruir o seu próprio? Porque quando você destrói o seu próprio, você fica à mercê do poder do outro. Então o que acontece? Hoje vários países do mundo têm bomba atômica. Estados Unidos. Vocês querem um país que tem bomba atômica? País miserável? A Índia. A Índia tem bomba atômica. Dizem que Israel tem bomba atômica, né? França tem bomba atômica. A Inglaterra tem bomba atômica. Então assim, você fica é um equilíbrio baseado no quê? No medo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Tá? E aí é uma discussão extrema. E aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Gente, do ponto de vista político e ideológico, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foram as democracias, e eu vou colocar essas democracias entre aspas, tá? Contra os regimes totalitários. Foi como se fosse a Segunda Guerra Mundial, democracia contra nazismo, certo? Brasil entrou nessa guerra? Entrou. O Brasil, e aí mais uma vez o Brasil, ele vai nesse momento mostrar o que você falou, a esperteza de Getúlio Vargas. Por quê? Getúlio Vargas ele tinha muita simpatia com os fascistas. Então, ideologicamente, o Brasil deveria lutar do lado de quem? Dos fascistas, correto? Só que não esqueçam, o Brasil está na América. A América é uma terra de influência de qual país? Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam lutando contra a Alemanha. E aí o que os Estados Unidos começam a fazer? Começam a pressionar o Brasil. Entrar na guerra. Entrar aí do nosso lado. Você tem que ficar do lado dos aliados, das democracias. Por mais que Vargas tivesse simpatia com o fascismo, ele não ia milindrar os Estados Unidos, só que ele queria trazer algum proveito. Qual foi o proveito? Ele falou para o governo norte-americano o seguinte, olha, eu até entro na guerra do lado de vocês, só que vocês, Estados Unidos, vão ter que financiar o negócio aqui, a siderúrgica nacional. Os Estados Unidos vão financiar a construção da siderúrgica nacional, uma empresa estatal do Brasil, e em troca o Brasil entra na guerra a favor dos Estados Unidos. Deu para entender? Então, mesmo nesse momento, Getúlio Vargas soube tirar um certo proveito ali da situação. Deu para entender o que eu estou falando? Só que quando ele fez isso, ele se condenou. Por quê? O Brasil vai mandar 25 mil soldados.
Sabe qual que é o nome da tropa do Brasil? Cobra. Eu vou falar aqui. São os Pracinhas da FEB. Tem até uma escola da prefeitura chamada Pracinhas da FEB. Mas ele falou uma coisa que é certa. Quando o Brasil anunciou que ia mandar soldado, todo mundo duvidou. Aí surgiu uma piada. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E aí quando o Brasil mandou esses 25 mil soldados, mandaram fazer o uniforme e com uma figura, uma cobra fumando. Foi uma resposta a essa piada. Deu para entender o que eu estou falando? Mandamos 25 mil soldados. Vocês querem a verdade? Mandou bem o Brasil. Nós não lutamos na Alemanha, nós lutamos na Itália fascista. O Brasil participou de várias batalhas por terra e mandou ainda alguns pilotos. O Brasil teve uma participação efetiva na guerra. Deu para entender? Só que essa guerra trouxe um problema para o Vargas. Por quê? O Brasil lutou ao lado das democracias. E aí quando a guerra acabou e as democracias venceram, aí criou a ONU, o mundo ficou livre do nazismo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, foi uma coisa meio romantizada. As democracias venceram. Isso jogou Getúlio Vargas numa contradição. Que contradição? A imprensa começou a falar, os estudantes, a sociedade, qual que era a fala? Como é que o Brasil lutou lá fora pela democracia, se aqui dentro tem uma ditadura? Vocês entenderam a pegada? O Brasil foi lá fora e lutou por uma democracia. Só que dentro do Brasil, a imprensa estava amordaçada. Pessoas estavam presas porque tinham opiniões políticas. Nesse momento, a sociedade brasileira começou a pressionar Getúlio Vargas. E aí não teve jeito, gente. Em 1945, Getúlio Vargas, ele renuncia à presidência do Brasil. É o fim da primeira era Vargas. Deu para entender o que eu estou falando? Então, com isso, meus amigos, eu acabei a primeira parte da matéria. Muito obrigado. Pode ir. Vocês entenderam o que eu expliquei? Vou fazer a chamada agora. E eu tenho outra matéria para vocês. Quem que foi? Cara, é essa? Eu vou ter outra matéria para vocês, ó.